e abandonou, na época, as estratégias nacionais de desenvolvimento. O Brasil não tinha estratégia nacional de desenvolvimento, tampouco tinha a Argentina sob Menem. E adotou-se quase que ideologicamente muitos adotaram um pensamento único, um pensamento ideológico que não havia alternativa, que a alternativa era aquela. Bom, aí o que a gente vê? Como é que nós chegamos no final do século XX com essas políticas neoliberais, com todos os países obedecendo o consenso ideológico? O professor Emir Sabe, ele coloca uma questão interessante, que ele diz que as duas últimas décadas do modelo neoliberal corroeram toda a base social dos países da América do Sul. Todas elas. Esses anos de chamar de estabilização monetária, de hegemonia, levaram a um predomínio político, financeiro, econômico dos grandes centros. Ou seja, nossos países se tornaram totalmente dependentes dos grandes centros. Então, o nosso continente chega ao final do século XX com estados enfraquecidos no plano externo e com pouca capacidade de ação no plano interno. Isso é interessante se observar, porque a ação política de qualquer estado, ela não é separada do plano interno do plano externo, apesar que alguns procuram fazer a separação. Eu vou fazer até um parênteses para fazer uma observação. Se vocês observarem qual era a política externa brasileira até 31 de dezembro de 2002 e qual era a política externa brasileira de janeiro de 2003 para cá, eu uso dizer, porque é uma maneira, antes era a política do tirar o sapato para entrar nos Estados Unidos, e falo isso porque era verdade. O ex-chanceler brasileiro, por 3 vezes chegava ao aeroporto nos Estados Unidos, tirou o sapato entrando descalço, porque o detector de metal exigia. Os capatazes que ficam nos aeroportos, quando a gente vai viajar para o exterior, a gente tira o cinto, o sapato, ele tirava para entrar. Um dia eu disse ao Celso Amorim, logo após que ele voltou na primeira viagem para os Estados Unidos, no governo Lula, eu falei, tirou o sapato para entrar também em Washington, ministro? Ele disse, se eu tirasse o sapato, eu voltava do aeroporto. Então, você vê o tamanho da submissão que coloca um ministro de Estado a uma revista desse porte. Eu acho um absurdo, uma afronta, um ministro de qualquer país, ao entrar no outro, ter que ser submetido a uma revista, sinceramente. Então, era uma política de inteira submissão aos Estados Unidos. Essa política muda no momento em que você não concorda em invadir militarmente o Iraque. No momento em que você vai à negociação da Organização Mundial do Comércio em Cancún e não aceita o que a Organização do Comércio estava fazendo. Então, essa mudança ela não pode vir separada de mudanças internas. Porque quando você faz uma inserção soberana no teu país, na economia, e começa a discuti-la mundialmente, você tem que ter alternativa. E a alternativa você busca economicamente no próprio exterior e também no interior. O Brasil buscou as duas. O Brasil ampliou o mercado interno para evitar a crise, e o Brasil direcionou o mercado externo. Quando Lula assume, o Brasil dependia 25%, 26%, dependendo do ano, do mercado norte-americano para vender seus produtos. E depois dependia o mesmo tanto da União Europeia. Hoje nós dependemos 13% dos Estados Unidos e 25% da América Latina. Então, é melhor você ter mais países comprando de você do que ter 2 fregueses que compram metade da tua mercadoria. Então, é importante essa mudança, mas ela tem que vir respaldada internamente. Os estados estavam enfraquecidos externamente.
Havia, dentro dos países da América do Sul, uma sociedade fragmentada e desigual, ainda há, mas ela era profunda isso, com amplos setores excluídos em toda a América. Economias dependentes e com pouca capacidade de reação. Uma crescente dependência do setor financeiro internacional. E o pior, nós não tínhamos mais pesquisa nenhuma. Está aqui os professores da universidade sabem que hoje o mundo está estimulado de pesquisa, não existia mais pesquisa. Então você estava criando um país que seria cientificamente e tecnologicamente dependente dos grandes centros. Você não teria. O último acordo assinado entre Brasil e Canadá de inovação tecnológica é um acordo excelente e que não era feito anteriormente esse tipo de acordo, aonde há investimentos em pesquisa em todas as áreas, principalmente em comunicação e saúde, nesse último acordo assinado entre Brasil e Canadá. Então, quando nós chegamos no final do século, é esse o país que nós temos. E entramos no século XXI com todos os países, todos eles, da América Latina, com democracias, mesmo que seja regimes, vamos dizer assim, democracias liberais, no conceito liberal, mesmo que ela não seja uma democracia popular, mas todos os países na América Latina viviam a democracia desse século. E todos eles com um grave problema social, e o que é o mais grave, com um descrédito na política. Ia dizer para o povo ser acreditável em política, hoje as pesquisas ainda, muita gente se não acredita. Mas antes do governo Lula, antes do governo Menem, antes dos governos Menem, antes do governo Kirchner, daqui os professores sabem que começou a mudar. Mas no Brasil não havia credibilidade em política. Então, os resultados políticos foram muito difíceis porque você tinha descrédito, a dependência econômica e não tinha um tostão em caixa. Todos os países falidos, todos dependentes do Fundo Monetário Internacional. Todos. Outro dia, acho que faz uns 30 dias, aconteceu uma coisa muito engraçada comigo. Um rapaz, agora ele é um senhor, eu conheci ele jovem aqui, em Brás, foi morar nos Estados Unidos, já está lá há uns 20 anos, ele me telefonou, de lá achou meu celular e telefonou, e disse assim: eu quero uma explicação. Eu não consigo entender por que eu ando aqui nos Estados Unidos e o pessoal diz que o Brasil não deve para os Estados Unidos, os Estados Unidos estão devendo para o Brasil. Não consigo entender. Aí vocês viram essa semana que o Barack Obama chamou a oposição para conversar, para poder ampliar a capacidade de dívida externa dos Estados Unidos, porque senão eles pedem moratória. Os Estados Unidos pedem moratória. Agora, essa semana. A maior... hoje, se os Estados Unidos pedirem moratórias, sinceramente, quem vai comprar é a China, né? Está com trilhões de dólares de reserva para os Estados Unidos. E o Brasil tem mais de 300 bilhões. Aí eu expliquei ao João, olha, João, os Estados Unidos realmente devem. Nós temos 300 bilhões, mais de 300 bilhões de dólares de reserva nos Estados Unidos. As reservas do Banco Central. Que essa é uma política que nós vamos ter que discutir. Por que todos os países do mundo, meio da Venezuela, com todo o questionamento que faz o Chaves, faz a reserva em dólar e bota nos Estados Unidos? Esse é um tema importante da economia mundial. Então, os Estados Unidos hoje sobrevivem graças aos depósitos dos países que estão lá, que são as reservas de todos os países, seja do Brasil, que é o segundo, primeiro é a China, e depois, muito longe, depois é o Brasil, que tem os recursos. Então, nós assumimos um governo que o Brasil os países não tinham dinheiro, não havia credibilidade e grave crise social. E só tinha duas alternativas naquele momento para o Brasil: ou a ALCA ou o Mercosul. Não tinha outro momento. Isso coloca muito bem o Emir Sader nos textos dele. Bom, a partir daí é que a gente que o Lula assume o Mercosul
assume a presidência e faz um programa de trabalho, apresenta um programa de trabalho em 2004 e 2006. Nesse programa de trabalho de 2004 e 2006, tem que reconhecer algumas coisas do Mercosul. A primeira delas que ele reconhece é que o Brasil, o Mercosul, tem baixa institucionalidade. Nenhum bloco econômico consegue se inserir no mundo e ter credibilidade se ele tiver baixa institucionalidade. Nós pegamos a União Europeia, tem a Comissão Europeia, tem o Parlamento Europeu, tem o Conselho Europeu, tem o Parlamento, tem o Tribunal de Luxemburgo. Eles têm 6 ou 7 instituições. O Mercosul não tinha institucionalidade. Tinha o Grupo Mercado Comum e, com exceção dele, praticamente mais nada. Então, para você se inserir mundialmente, você tem que ter institucionalidade. E, naquele momento, decidiu-se estrategicamente mudar o que era o Mercosul. Aquele bloco que era aberto para que abriu com o Menem e com o Collor, e foi mantido com o Fernando Henrique e os outros, o bloco começou a fechar-se e colocar como um bloco não aberto ao mundo, para que todos chegassem aqui e vendessem, mas um bloco que retoma aquele tratado de cooperação, tentando identificar setores de produção, que você faz a cadeia produtiva, e procurando estimular e construir que já estava no bloco, mas não era construída, uma tarifa externa comum, uma TEC, que nós chamamos de tarifa externa comum, que a União Europeia tem. Nós temos, mas a nossa ainda é uma peneira, né, está cheia de buraco, ainda tem que acertar esse buraco. E dar institucionalidade. Ao dar institucionalidade, nós também temos que reconhecer não só os problemas da economia, que é desigual, mas nós temos que reconhecer os problemas sociais. Se a União Europeia cria os fundos europeus, nós não temos capacidade para fundo. Então nós criamos o FOSEM, Fundo Estrutural de Convergência, né, um fundo de 100 milhões de dólares, bastante pequeno ainda, o FOSEM. Esse fundo de convergência estrutural, que é o FOSEM, é alimentado pelo Brasil, que coloca 70% dos 100 milhões de dólares anuais, a Argentina, que coloca 27%, o Uruguai coloca 2% e o Paraguai coloca 1%. Depois o Paraguai retira 48%, Uruguai 32%, Argentina e Brasil 10%. E já está desenvolvendo várias obras, porque foi criado já há 4 anos, quer dizer, já superou os 500 milhões de dólares. A biblioteca da UNILA é do FOSEM, que vai ser construída na Universidade da Integração Latino-Americana. Então está na fronteira da UNILA, vai ser daqui. Bom, criou um parlamento do Mercosul e passou a debater de como se acabar com a cobrança dupla. Porque se eu vou ter uma tarifa externa comum e eu quero ter um mercado comum, eu não posso aceitar que uma mercadoria que entra na Argentina, ao vir para o Brasil, essa mercadoria ela vai pagar o novo imposto. Então está marcado, fixado até 2015 para acabar a cobrança interna e virar um mercado comum dentro do Mercosul. É claro que se tem economias maiores, como o Brasil e a Argentina, você tem que compensar as economias menores, porque nas economias maiores é que entram a maioria dos produtos. Então demorou bastante tempo para achar o valor que ia compensar Paraguai e Uruguai, já encontrou esse valor e agora está se construindo muito lentamente o mercado único e o fim da tarifa externa.